Paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max, eu quero apresentar o Wilber, meu parceiro, que está aqui do lado também. A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos aqui em mais um estudo. O que ligar no céu vai ser ligado na terra. Antes de Amém. começarmos, vamos aqui fazer nossos anúncios. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, por favor, isso ajuda bastante. Se você já é um dos seguidores, por favor, deixa o like, comenta, tá? E aqui embaixo vai ter um link que tem o download do e-book de graça e também o link para o nosso site, papocomdeus.com.br. Lá você vai estar podendo fazer os cursos com os questionários e imprimir o seu certificado de participação. Amém. Irmãos, a gente quer fazer esse estudo com vocês rapidinho. Eu falo rapidinho, mas quando a gente está em dois, a gente é perigoso, hein, Wilber? A gente vai longe. Mas a gente quer fazer um estudo bacana com vocês sobre essa passagem. Será que a gente entendeu essa passagem errado durante muito tempo? O que ligar na terra será ligado no céu? Para contextualizar, eu quero mostrar para vocês que nós temos esse e-book aqui, ó, maravilhoso para você poder fazer download. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu quero começar lendo com vocês essa passagem que está em Mateus. Tem duas passagens, tá? Tem Mateus 16 e tem Mateus 18. Eu quero ler com vocês aqui Mateus 16. Jesus estava perguntando para os discípulos, irmãos, quem ele era, o que o povo diz que eu sou, né? O que o povo diz que eu sou, o filho do homem é. E alguns responderam, João Batista, outros Elias, Jeremias, os profetas, mas continuou, e aí Jesus perguntou assim para eles, olha só, no versículo 15, o que vocês dizem que sou? E aí começa aqui a nossa história. Então Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro. Olha só, quero fazer um parênteses para dizer que nós vamos aqui desfazer dois tipos de concepção errada, tá? O que ligar na terra será ligado no céu, e sobre Pedro ser o pai da igreja. Nós já vamos chegar a isso um pouquinho mais à frente. Aí Jesus diz o seguinte aqui para ele, ó, eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ó, se tu és Pedro, significa Petrus, ou uma rocha, uma pedra muito dura. E sobre esta pedra, que significa Petras, ou seja, que é um penhasco, vamos dizer assim, tá? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a gente já vai chegar nesse trecho aí. O que nós queremos falar é isso aqui, ó. E o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então advertiu os seus discípulos que ninguém dissesse sobre ele ser o Cristo. Então o que eu quero trazer para vocês, primeiro uma meditação. O que significa ligar na terra, ser ligado no céu? Para a gente falar o que significa esse trecho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer primeiramente o que não é, tá bom? Então, assim, esse verso não é uma forma mágica de receber bênçãos ou criar no mundo espiritual uma dádiva, porque a gente percebe muito nos dias de hoje as pessoas criando alguma coisa no mundo espiritual, dizendo o seguinte, eu vou gerar no mundo espiritual e eu vou ligar na terra e Deus vai ligar no céu. Então eu queria dizer para vocês que através desse verso aí nós acompanhamos alguns movimentos, né, como determinismo, positivismo, que são formas de determinar ou positivar alguma coisa, sabe assim, eu determino sobre a sua vida, então esse tipo de coisa foi formado através desse tipo de passagem, tá bom? Acredite que a autoafirmação de algo não torna uma realidade. Se eu disser que eu tenho uma Ferrari, ou determinar isso no mundo espiritual, isso também não vai me dar uma Ferrari, né? Se você quer um bom carro, trabalhe para isso. O que você acha a respeito disso, o Wilber, que nós estamos falando? Então, perfeito. O grande problema do determinismo é que você começa a usar o evangelho como um coach, como autoajuda. E essa autoajuda começa a não te ajudar tanto, ou seja, começa a falar, vai, profetiza coisas boas na sua vida. Óbvio que temos que profetizar palavras boas. Esse é o evangelho. A gente tem que falar coisas boas e principalmente a verdade. Mas a gente fica falando, pô, você vai ter vitória, ter vitória. A vitória não vem, o que acontece? Aquela pessoa que está usando da motivação acaba se desanimando e se desviando do evangelho. Então isso é um problema muito sério. Se você estiver firmado na rocha, nenhum problema do mundo, como Paulo vai falar em Romanos, vai te afastar do amor de Cristo. Então, a palavra motivacional, ela não tem uma força grande na sua vida. O que tem uma força grande na sua vida é você estar unido com Cristo, na rocha. Tanto é que Paulo vai falar, o que me separa do amor de Deus? É a fome, é a nudez, é a tribulação. Ele fala, nada pode me separar do amor de Deus. Por quê? Porque ele está firmado na rocha. Então, não tem ali nada de autoajuda, mas sim, ele está participando do verdadeiro amor de Cristo.
Amém. É vontade, é desejo de Deus que nós oremos uns pelos outros. Intercessão é diferente de determinismo, irmãos. Determinar alguma coisa. Eu determino sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida. Entenda uma coisa, que se essa determinância, esse positivismo não for da vontade de Deus, não será cumprido no Senhor, ok? E esse ligar na terra ligado no céu, nós queremos mostrar para você que é os poderes que Jesus deixou sobre a igreja. Olha, o que vocês ligarem na terra, eu vou ligar lá no céu. E nós vamos mostrar isso lá no finalzinho do estudo, mas já vou dar uma palhinha para vocês agora. Quais são as chaves que abrem as portas do céu, né? Nós precisamos entender isso. Quando Jesus ascende aos céus, a palavra diz assim: olha, ó portais eternos, ó portas eternos, né? Erguei abri as vossas portas e erguei as vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Então, o que abre as portas do céu, que a igreja tem, essa chave que abre as portas do céu, é o evangelho da salvação. Cristo nos entregou o evangelho da salvação, nos comissionou e disse: agora vá por todo mundo e pregue o evangelho. Então, o que vai abrir as portas do céu para essas pessoas, né, que tem o poder de abrir as portas do céu, é a igreja do Senhor. Então, você vê que o que o Senhor nos entregou foi o poder para levarmos homens a Deus, abrirmos as portas da eternidade para homens e levarmos homens a Deus, as pessoas ao arrependimento. Nós vamos fazer um passeio aqui por alguns versos, nós vamos mostrar isso para você, que é a responsabilidade da igreja, né? Levar homens a Deus, ao arrependimento, né? Levar homens ao arrependimento e entregar homens a Deus. E o que abre as portas do céu, a não ser o evangelho da salvação, é o evangelho da salvação que é a chave que abre essa porta do reino eterno para homens de todos os povos, ok? Perfeito, agora, Marcos. O que você está falando vai ligar com o verso que a gente vai ter que ler, que é Mateus 18, do 15 ao 19. Pode ler. Você vai ver que está se referindo à igreja, né? Que vai falar assim: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se ele não escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está no céu. Então, Jesus está mostrando que, vamos só, são dois casos. Jesus está mostrando nesse caso de alguém que está dentro do seio da igreja, ok? E está em pecado. Então você vai lá e repreende ele. E aí, se ele não ouvir, você vai com mais um irmão e exorta. Senão, você coloca ele diante da igreja do Senhor. E depois você deve desconsiderá-lo, ou seja, você vai desligar ele do reino de Deus. Por isso que se você concordar na terra, será concordado no céu. E é da mesma forma que nós estamos mostrando. É um fator de comunhão, de unidade da fé para trazer homens a Deus e conectar homens ao reino dos céus. Da mesma forma, desligar esses homens do reino dos céus, né? E as portas, as portas da eternidade com esses homens. Então, assim, a chave, né, está na mão da igreja. A chave é o evangelho da salvação. E as portas, quem abre é a igreja do Senhor. Por isso que a concordância aqui fala de missiologia, aqui fala, por exemplo, de unidade do corpo. A unidade do corpo está em trazer homens ao arrependimento e entregar a Deus, né? E a mesma forma que o Wilber leu agora também, essa questão de unidade do corpo. Se o corpo não está conectado, se o corpo está em pecado, lembra, irmão, se tipo assim, se uma parte do corpo estiver em pecado, nós devemos ajudá-lo, porque é a nossa mão, é a nossa perna. Se essa perna está ruim, essa perna não move o corpo, nós não conseguimos nos caminhar, entendeu? E assim sucessivamente. Então, assim, se isso não tá fazendo bem pro corpo, então você desconecta isso do corpo. Nós não estamos falando para você sair por aí não perdoando ninguém, tá? Pegando 2 ou 3 e sair excluindo todo mundo da igreja. Esse não é o contexto, amém? Nós estamos falando de pessoas que não querem se arrepender. É diferente, tá bom? A gente vê muitas pessoas aí, quando o irmão peca, coloca no banco da igreja, não toma santa ceia, algumas atitudes que no nosso ponto de vista não faz parte da comunhão e unidade do corpo. Então, não faz muito sentido, tá bom? Perfeito. Max, só também um acréscimo aqui. Você vê esse contexto está acontecendo na igreja de Corinto, onde tem aquele caso de adultério, e Paulo fala o quê? Lança fora esse irmão, porque um pouco de fermento vai levedar a massa toda. Ou seja, se você deixar esse pecado ali, encobrir esse pecado, a igreja não tomar uma atitude, esse pecado vai começar a levedar, esse fermento vai começar a levedar toda a igreja, e aí toda a igreja vai começar a entrar num ciclo de pecado. Por isso que ele fala, desliga da igreja. Mas aí você vê que em 2 Coríntios, aquele homem ele se arrepende e Paulo fala que se tiver bom para a igreja, ele também não se opõe e ele pode voltar novamente
porque ele se Conecta ele de arrependeu das suas novo. Aí obras. liga ele de Exatamente. novo na terra e liga ele de novo no céu. Isso aí. Exatamente. Por isso que nós começamos tudo dizendo o seguinte: talvez você tenha entendido esse texto errado. Aí você sai por aí profetizando, declarando, impondo algumas coisas num contexto que está diferente do que a passagem bíblica está falando, tá bom? Vamos lá. Pedro é o Papa da igreja por causa daquele verso de Mateus 16, 18, que diz assim, ó, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, ó, eu quero até compartilhar aqui com vocês, eu quero ler essa parte aqui, ó. Por esse texto isolado de todo o contexto do Novo Testamento, a Igreja Católica criou a sua doutrina do papado, e sobre ele governa de forma política e religiosa sobre muitos. Eles aplicam esse texto para dizer que Pedro é o primeiro papa da igreja, por isso todos devem submeter ao papado até os dias de hoje. As pessoas buscam Deus por intermédio do Papa para confessar os seus pecados e receber dele uma graça, ou mesmo uma penitência para os seus determinados pecados. Sabe o que está escrito no chapéu do Papa? E aqui eu quero compartilhar com vocês. Está escrito Vicários de Cristo, que significa substituto de Cristo, né? Vicários de Cristo significa aquele que está no lugar de Cristo, tá? Que ocupa o lugar de Cristo. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, irmãos. Quando Deus, Jesus, ascende aos céus, ele fala assim, ó, fiquem aí em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quem é o substituto na terra? Naquele momento, o Espírito Santo do Senhor. Quem é o Espírito Santo? Quem é o substituto até os dias de hoje? O Espírito Santo. Então, assim, quando você vê isso na estola sacerdotal do Papa, escrito Vicários de Cristo, aquilo é uma blasfêmia, porque ele está se impondo a obra do Espírito Santo que leva os homens ao arrependimento de pecado, né? Jesus ensina ainda, olha só, você deve ir para o seu quarto, trancar a porta do seu quarto, confessar os seus pecados ao seu pai, orar ao seu pai em secreto e Deus vai te recompensar. E aí, de repente, vem uma figura chamada pai da igreja e ele ocupa esse espaço por conta de um verso isolado. Cria-se um texto fora do contexto, nós vamos mostrar por que está fora do contexto, e aí cria lá a igreja de São Pedro, que está lá na Itália, e tantas outras heresias, ok? O que você tem a dizer sobre isso, essa substituição aí do Espírito Santo, o Wilber? É perfeito. Isso vai contra a palavra de Deus, porque na palavra, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, no verso 5, Paulo vai escrever assim, vai falar assim, Paulo, porque há só um Deus e há só um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo, homem. Então você não tem mais outra pessoa que faz essa mediação entre homens e Deus, a não ser Jesus Cristo. Se você substitui Jesus Cristo, você está tirando ele da parte principal. Está tirando o Espírito Santo da parte principal, dessa mediação principal, que não é mais feito por homens, ou por lei, ou por... que antes era feito pelos sacerdotes, mas agora é por Jesus Cristo, o sumo sacerdote, a realidade das coisas. Amém, amém. E olha só, quero ler aqui para que eu quero começar a contextualizar tudo que a gente está falando para ver que não é invenção. Nós vamos mostrar tudo isso através de versos para vocês. Então, assim, ó, a palavra Pedro significa Petros, ou seja, pedregulho, uma rocha dura, tá? E a palavra pedra significa Petra, que é uma rocha menor. Então, essa rocha mais dura, né, essa rocha firme, é Cristo, né? E Cristo diz o seguinte, ó, e essa rocha que é Cristo, e nela edificarei a minha igreja. Ou seja, essa rocha mais rígida significa, sobre ela eu edificarei a minha igreja. Jesus estava apontando, na verdade, irmãos, para a rocha que os construtores rejeitaram. Lembra que começa lá no livro de Isaías? Então nós temos dezenas de versos e nós vamos colocar apenas 2 para a gente não ficar muito cansativo. Então, ó, Salmo 118, 22 diz o seguinte, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra principal, né? A pedra angular. Olha só, Mateus 21, 42. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes o que está nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra principal, a pedra angular. E isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Então Jesus está dizendo que ele é essa pedra fundamental, ele é essa pedra principal. E aí eu queria dizer para vocês que Pedro mesmo, né, o apóstolo Pedro mesmo diz que Jesus é a pedra fundamental. Então não dá para pegar aquele contexto, olha Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque Pedro mesmo reconheceu que Cristo era a respeito de Cristo que ele mesmo estava falando, que essa pedra era a respeito do próprio Messias. Olha o que Pedro fala lá em 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 2, 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas com Deus ela foi eleita e preciosa. Também vós mesmo, como as pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo que Cristo é essa pedra rejeitada pelos homens, mas ela foi edificada e exaltada por Deus. Assim como Cristo foi pedra, nós também somos desse santuário, né, que está se tornando a morada de Deus. Em 1 Pedro 2,6 também diz: por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Então Pedro está dizendo que a pedra angular é Jesus Cristo, né? É o nosso Salvador. Então, se Pedro diz que a pedra principal é Cristo, por que eu entenderia que seria Pedro, né, o pai da igreja, ou essa pedra que seria a pedra fundamental da igreja, né? Então eu falei assim, Pedro agora se tornaria o substituto, né? Se tornaria um pai da igreja, né? A pedra angular da igreja? Não. Então não faz o menor sentido. Aí eu quero mostrar aqui para você que em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, quem estava presente liderando a igreja lá em Jerusalém era Tiago, e não era Pedro. O que prova que Tiago foi o líder da igreja lá na região da Judéia, lá em Jerusalém, e não Pedro. Então não faz sentido para mim e nem deve fazer sentido para todo mundo que tem a revelação do Espírito Santo colocar Pedro no lugar de Cristo. Por favor, irmão, se atente muito para isso com bastante zelo. Quer fazer um comentário, Wilber? Não, perfeito. Nem Pedro, né? Se a gente pega todo o contexto, ele não se coloca como essa pedra principal. Ele entendeu que Cristo estava falando dele. Porque Cristo ele já tinha dado uma parábola, né, daquela casa edificada. Uma casa edificada na rocha e uma casa edificada na areia. A casa edificada na areia cai e a na rocha fica firme. Então, quando Cristo falou, eu sou a pedra, ele entendeu. Então, o que acontece? Nós estamos formando um edifício espiritual, no qual Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, e nós, como Pedro falou, somos pedras vivas que juntos, em comunhão com esse corpo, formamos uma morada espiritual para Deus. Amém. Amém. Aí eu quero seguir aqui com os irmãos, ó. Ligar na terra será ligado no céu. 2 de vós concordar na terra a respeito de qualquer coisa, então Deus concordará nos céus. A igreja deve pedir pelo todo, pela unidade, então Deus se agrada e opera. Se a igreja pede uns pelos outros, intercede uns pelos outros, então Deus age em favor da igreja. Então essa palavra está mostrando a unidade do corpo de Cristo, como o Wilber colocou. Para tirar do corpo de Cristo alguém é necessária concordância, para colocar as pessoas no corpo de Cristo é necessária concordância. Então Jesus nos ensina a vivermos e orarmos uns pelos outros, que é a unidade da fé. Interceder pelo braço que não está bem, orar pela perna que também não está bem. Então tudo isso agrada o Senhor. Então o que Deus liga nos céus? Deus vai ligar nos céus aquilo que é da sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Aí nós vamos fazer outra pergunta. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o salmista vai nos ensinar. O salmista pede a Deus, inclusive, para fazer a sua vontade. E nós também devemos orar pedindo a isso, para podermos fazer a vontade do Senhor. Por isso que o Senhor já sabe o que nós precisamos, mas é o Espírito Santo que intercede por nós, né? Nós devemos orar, mas o Senhor é aquele que sabe daquilo que nós necessitamos. E o Espírito Santo vai nos ensinar a orar exatamente por aquilo que nós precisamos, que o Senhor sabe que nós precisamos. Salmo 114 diz isso, ó, o salmista dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor, pois o Senhor é o meu Deus, guia-me, o teu bom Espírito por terreno plano. Em Efésios 1, 9 e 10 vai dizer o seguinte, ó: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, irmãos, qual que é a vontade de Deus? Como que eu tenho que orar na terra para ligar no céu? Qual que é a vontade de Deus? Olha assim, fazer convergir, está aqui em Efésios, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tá? Para glorificar o nome de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor estará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós estamos falando de vontades ainda, ok? Qual que é a vontade de Deus? Que todo homem se arrependa, que todo homem se revista de Cristo, se arrependa dos seus maus caminhos, se batize, ok? E seja selado pelo Espírito Santo do Senhor. Atos 48. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus, que é a tua lei, está sobre todo mundo. A vontade de Deus é que todos os homens obedeçam à lei do Senhor. 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Percebe, irmãos, que toda a vontade de Deus para a gente ligar na terra converge em quê? Arrependimento, porque você só vai se santificar se você só se arrepender, você só vai se voltar para Cristo. Nós vamos fazer tudo convergir em Cristo se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Então, portanto, devemos ser maduros na fé e não como as crianças dizendo qual é a vontade de Deus para mim. O Senhor já disse que a sua vontade é santificar e salvar as vidas. Por isso, é necessário que você entenda esse chamado do Senhor. Quer comentar, Hilber?
Não, sim, perfeito. Você foi muito bem, mostrando aí que a vontade de Deus é o arrependimento, né? Ou melhor, que ligar no céu e na terra é fazer a vontade de Deus, e isso é ligado com arrependimento. Um exemplo disso é Cristo, que ele chega e fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feito a tua Tua vontade. Olha só, vontade. ele está ligando no céu, fazendo a vontade de Deus na vida dele. Muitas vezes a gente quer que Deus faça as nossas vontades, não nós temos que fazer a vontade de Deus. A gente pensa, pô, por que eu tenho que me santificar? Porque essa é a vontade de Deus. É importante. Sem santificação, ninguém vê o Senhor. E o evangelho hoje está muito assim, né? Muito de prosperidade, de Deus tem que fazer minhas vontades. Deus tem que me dar o meu carro. Deus tem que me dar tal coisa. E às vezes a vontade de Deus, ele está olhando assim, se arrependa, siga o caminho que eu quero que você siga, porque na mesa do justo não vai faltar pão. Então, por isso que ele fala: ajuntai tesouro no céu, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Irmãos, então, vamos lá. A porta do céu continua estreita, né? Então, assim, por isso que as pessoas às vezes brincam, né? Você colocar uma mochila nas costas e tentar passar nessa porta, você não passa. Então, você não vai conseguir levar nada com você, né? Por essa porta. Você só vai passar nessa porta sozinho, você não consegue carregar mais nada por ela. Então, a porta do céu, como o Weber colocou, ela continua estreita, né? Então, é necessária a santificação, é necessário o arrependimento, mudança de posicionamento, mudança de atitude também. Legal, então, o que o Weber pontuou foi bem bacana, porque nós começamos aqui a falar do ligar na terra será ligado no céu, tudo é a vontade de Deus, né? É vontade de Deus que a igreja faça a obra, que a igreja conecte homens ao reino eterno, né? E quais são as chaves que abrem as portas do reino eterno, né? Para a gente fazer essa conexão, as chaves que Jesus nos entregou. Ele fala: eu estou dando a chave para vocês, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Essa chave é o evangelho do reino, o evangelho da salvação, que conecta homens a Deus. E nós precisamos, então, orar em concordância, a oração em concordância, entender a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus que nós pontuamos aqui? Que os homens se arrependam. E agora sim, então a igreja é chamada para quê? Qual é o chamado da igreja? O chamado de Deus para todos os homens é esse: que arrependam-se dos seus maus caminhos e deem frutos. João Batista pregou sobre arrependimento, lembra? Ele pregou, ele que anunciou a vinda do Messias, ele pregava desde o deserto até a região ali do Jordão, onde ele batizava as pessoas. Arrependam-se, né, e deem frutos de verdadeiramente convertidos. Jesus também entra pela região de Decápolis, lembra, das 10 cidades, pregando que arrependam-se, que o reino de Deus já é chegado. Então, essa é a chave que conecta homens a Deus, é o chamado arrependimento. Porque fala evangelho, evangelho significa uma boa notícia, né? Por que uma boa notícia? Uma boa notícia a respeito daquilo que Deus, que Cristo já fez por nós. Então, a vontade de Deus é essa, que todos os homens se arrependam. Em 1 João 2,17 diz o seguinte: ora, o mundo passa bem com as suas consciências, pois aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa é a vontade de Deus. João 6, 37, 40 diz o seguinte: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade. Olha o que Jesus fala: eu vim aqui não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas eu ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Qual que é a vontade de Deus? Que todos os homens olhem para Cristo, que todos os homens sejam convertidos em Cristo. Lembra que eu li Efésios aqui, na outra passagem? Ele nos revelou esse mistério, que tudo seja convergido em Cristo. Olha, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios 1, do 9 ao 10. Então, essa é a vontade de Deus. Ezequiel 18, 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Aqui está mostrando que, ao contrário, né? Deus agrada-se ao ver o ímpio se desviar dos seus maus caminhos. Então, qual que é a vontade de Deus? Novamente, sempre convergir o homem a Deus, né? Convergir o homem em Cristo e conectar o homem com Deus. O que você acha disso, Wilber? Não, perfeito. Igual o ID é para todos, o ID é para a igreja. Todo mundo que participa da igreja tem que fazer o ID e ganhar almas por Esse evangelho, é o nosso chamado, né? Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. O chamado da igreja é esse. Levar o evangelho é o chamado da igreja. Aí as pessoas às vezes se acomodam e falam: não, quem tem que fazer isso são os missionários, ou são alguma parte específica, mas não é isso que a palavra diz. O chamado da igreja é evangelizar, é ganhar almas para Cristo, né? E dito isso, dentro desse contexto, você já está caminhando na igreja, você está fazendo o chamado de Deus, você está ganhando almas, levando o evangelho. Aí Deus ele vai te colocar, né, em uma função ali.
como o Max falou, nós aqui estamos, no caso, ministros da palavra, mas pode ser que Deus ele queira que nós façamos uma outra função mais à frente, não sabemos ainda. Mas a função primordial da igreja é isso, ganhar almas para o reino. Amém, amém. Afinal, então, o que é ligar na terra para ser ligado no céu? Nós colocamos alguns contextos e agora nós vamos finalizando. Esse verso fala de comunhão, da unidade da fé em Cristo, buscar conectar irmãos ao corpo espiritual de Cristo. Então, a palavra ligado está relacionada, irmãos, com a autoridade. Jesus está dando não só a Pedro, mas a todos os seus discípulos autoridade para pedir ao Pai, interceder pelos santos, para que Deus conecte homens à igreja. Se Deus entregou os discípulos da mesma forma, então a igreja herda essas promessas, pois tudo converge em Cristo e na igreja, pois a igreja dos apóstolos, né, a igreja são os apóstolos, né, que é a base da Nova Jerusalém, que você vai ver em Mateus 21. Então, assim, a questão de ligado está muito ligado a essa palavra autoridade. Cristo está nos dando a autoridade de convergir tudo em Cristo, ok? Agora as chaves para abrir as portas do céu. Quando um discípulo de Cristo leva a palavra da salvação, ele leva esta chave, que é a palavra de Cristo, que abre as portas do céu para essa pessoa. A igreja, de forma indireta, está com essa chave para abrir as portas, e as chaves são o evangelho da salvação. Irmãos, o que vai conectar homens a Deus? É a palavra, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus passa boa parte da sua vida ensinando. Paulo também fala isso. Eu acho que eu até acabei pulando aqui um trechinho para a gente ser um pouco mais rápido, mas Paulo fala isso, olha, eu passei todo esse tempo aqui ensinando toda a boa vontade de Deus para vocês. E aí você vai olhar os ensinamentos de Paulo, você vai entender exortação, consolação, repreensão. Essa é a palavra de Deus para o homem, tá? Então, da mesma forma, você também, irmãos, você tem essa chave e você leva pessoas a Deus. Essa porta de entrada do reino dos céus, ela é aberta ou fechada dependendo do anúncio do evangelho da salvação. Então, esse é um conceito de ligar pessoas à comunhão, ao corpo espiritual de Cristo, que é algo muito mais profundo. Isaías 22, ó. Porei sobre o meu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Agora eu quero conectar Isaías com Apocalipse 3:7, ó. O anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E a hora que Jesus, irmãos, abrir as portas do céu para a sua igreja e conectar a sua igreja definitivamente nesse corpo espiritual onde é a morada do Pai na eternidade, ninguém mais desconecta isso, irmãos. Por isso que é dever nosso levarmos homem a Deus, levarmos homens para esse corpo espiritual que o Senhor há de glorificar no seu último dia. Amém? Apocalipse 1:18. E aquele que vive e estive morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Então a conclusão desse estudo, irmãos, é a importância da igreja entender, né, que Jesus nos comissionou para missões, para levarmos a chave do reino e abrir as portas do inferno, resgatar almas aprisionadas em seus delitos e pecados, trazendo a Deus homens de todos os povos, línguas e nações. Da mesma forma, a importância em tratar os pecados da igreja, como o Wilber leu muito bem lá em Mateus 18, tá? Dos 16 ao 19. Se tem alguém no corpo de Cristo em pecado, a gente deve advertir, até que tire ele da comunhão dos santos. E da mesma forma, homens que estão em pecado no mundo, nós devemos trazer para dentro do corpo de Cristo ao arrependimento, chamado arrependimento, tá? E a santificação. Então, afinal, nós somos membros integrantes do mesmo corpo espiritual, que é o corpo de Cristo, né? E logo esse corpo se tornará a nova Jerusalém que nós vemos descer do céu em Apocalipse 21. Amém? O que você acha aí para a gente finalizar esse estudo? Perfeito. Só uma última analogia, né, que a gente vê que a vontade, esse ligar no céu e na terra, está relacionado a um corpo, né? E esse corpo tendo uma vontade mútua, um corpo espiritual tendo uma vontade mútua. Se a gente leva no conceito de Deus, você vai ver que você tem um braço do Senhor, que é Cristo, e o dedo de Deus, que é o Espírito Santo, e eles fazem uma vontade mútua um com os outros, né? Eles trabalham juntos ali num sinergismo para fazer a obra. Assim também deve ser a igreja. Todo o corpo, todos os membros do corpo devem trabalhar juntos, em simultâneos, em sinergia, para fazer a obra de Deus. Ou seja, manterem santidade. Aí vai me perguntar, qual é a vontade de Deus? Ele deixou 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Se você guarda esses 2 mandamentos no coração, automaticamente você está guardando toda a lei, a realidade de toda a lei. E aí você está fazendo a vontade de Deus. Porque quem ama o próximo como a ti mesmo vai levar o evangelho, porque quer que esse próximo chegue ao arrependimento e participe da vida eterna. E quem ama a Deus acima de todas as coisas não vai cair em apostasia, não vai cair em falsa doutrina.
Então você vê esse sinergismo, fazendo essa analogia com esses dois corpos, o de Deus com braço, Senhor e dedo de Deus, e o corpo da igreja com vários membros trabalhando juntos para realizar a vontade do Pai. Amém. Então, durante muito tempo a gente entendeu esse texto errado, né? Nós entendemos como determinismo, saímos determinando tudo em qualquer momento. Ligar na terra, ligado no céu, está relacionado, na verdade, a fazermos a vontade de Deus, que é conectarmos homens ao Senhor, que é a edificarmos o corpo de Cristo, ok? A unidade da fé, pedirmos uns pelos outros, intercedermos, orarmos uns pelos outros. Então é muito mais, irmãos, do que referente a uma bênção de prosperidade, uma bênção de como o Wilber mesmo colocou, financeira. Ela vai num sentido espiritual, ligarmos homens a Deus, ok? E essa questão de conectar, né? Termos a chave que abre as portas do céu, o Senhor Jesus nos entregar esse poder, essa chave, essa questão de ligar ou desligar, está relacionado à autoridade. Então a igreja tem a autoridade de levar homens a Deus, trazer a palavra do evangelho para abrir essas portas, né, da eternidade para esses homens, levar esses homens ao arrependimento, porque a vontade de Deus é essa. Então, ligar homens a Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, trazer, na verdade, a unidade do corpo, quando o corpo de Cristo está em pecado. Então a gente tem que tratar isso dentro da igreja também. Se isso não for corrigido, então desligar essa pessoa do rol, né, da comunhão dos santos. Então essa é a questão que Jesus fala em Mateus 16 e Mateus 18. Eu vou pedir para você ler o contexto também, tá? Ler o capítulo inteiro, para você entender que Jesus está ali passando várias instruções por parábolas também, e eu queria trazer isso para vocês, que não é um determinismo, não é porque você determinou uma bênção, essa bênção vai chegar para você. Isso muito está relacionado com a missiologia, que é trazer homens a Deus, e também com a santificação do corpo e o arrependimento do corpo de Cristo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Nós estamos fazendo agora vídeos mais em conjunto, eu e o Wilber, eu aqui de São Paulo, Wilber lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe você aí. Wilber, você quer se despedir? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Por favor, deixa o like, o comentário, se inscreva no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez e fique atento aos próximos estudos. Amém. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.